capítulo 1, versículo 8. Damos as boas-vindas ao pastor Argemiro, que esteve viajando, irmã Juraci, 15 dias longe de Uruguaiana, deixando os filhos com saudade aqui, mas matando a saudade dos outros que estão lá, mas retornaram. Amém. Também, mais uma vez, homenagear o pastor João e a irmã Ruth. Domingo completaram 35 anos de feliz matrimônio. Que Deus abençoe grandemente esse querido casal. 1:8, irmãos. Esse versículo bem conhecido que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Pode tomar o vosso assento. A irmã Helenir também, Deus abençoe e seja sempre muito bem-vinda. Queridos irmãos, retornamos a esse tema tão importante e que Deus colocou em nosso coração para incentivarmos a igreja na busca por almas e com o objetivo de conscientizar a igreja e pôr em prática a responsabilidade da evangelização. Nós retornamos a esse assunto e creio que muitos outros cultos ainda serão falados sobre esse tema, abordando várias faces dessa temática. E esse é um dos versículos que, juntamente com a grande comissão, é um dos mais buscados para que nós, igreja, possamos entender a necessidade de colocarmos em prática a grande comissão. Eu peço aos irmãos que mantenham a Bíblia aberta. Vamos ter vários versículos que eu gostaria que você, se possível, até marcasse aí na tua Bíblia. A igreja, queridos irmãos, ela existe para uma finalidade. A primordial missão, objetivo da igreja é a evangelização. E esta é uma verdade que muitas vezes nós falhamos, principalmente nos discipulados. Quando nós ensinamos a pessoa quem é Deus, quem é Jesus Cristo, o que é Espírito Santo, falamos de frutos do Espírito, e tem uma lição lá que fala sobre a evangelização, o ID, a comissão, a grande comissão. E essa lição muitas vezes, no passado, vou dizer assim, foi negligenciada, porque entendíamos, a igreja de modo geral entendia que um novo convertido ainda não tinha uma grande responsabilidade em evangelizar, em falar de Jesus, ganhar outras almas para o Senhor. E é um grande erro da igreja, quando nós não plantamos esta semente já desde o início, fazendo aquela semente multiplicar. Então a igreja, sem esta missão, sem evangelizar, ela se torna uma instituição meramente humana. Porque se ela tem uma missão primordial e essa missão não é cumprida, acaba que nós nos colocamos em uma situação constrangedora diante de Jesus Cristo. Porque se Ele mandou ir fazer discípulos e nós não fazemos, só queremos desfrutar dos benefícios do Evangelho, nós estamos totalmente errados. Então, para que nós não percamos a essência do corpo de Cristo, nós precisamos bater nessa tecla até que nós venhamos entender a responsabilidade que está sobre nós. A grande comissão, os irmãos bem sabem, está Marcos 16:15, ou abra a tua Bíblia em Mateus 28, versículos 19 e 20, e esse é um texto que nós precisamos marcar, sublinhar, destacar em nossa Bíblia, para não deixar de cumprir todos os dias através do nosso testemunho, das nossas palavras, da nossa pregação.
E esse texto diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Depois Marcos fala também, em Lucas aqui, ou seja, em Atos, Lucas escreve mais uma vez de forma mais resumida, mas aqui está a grande comissão, que é, repito aqui, o objetivo primordial da igreja. E esse ide, irmãos, a grande comissão, ela é imperativa. Quando você lê esses 2 versículos aqui, você não encontra uma forma, um argumento para que não seja cumprida. Ela precisa, ela deve ser cumprida. Assim como a palavra ide está no imperativo. Ide, vai, faça, cumpra o teu chamado. Obedeça. Então, aqui nós vemos que cumprir a grande comissão não é uma opção. Nós não temos a opção de não cumprir. Mas é o propósito central da igreja de Jesus Cristo. E nós dizemos que amamos Jesus. Nós dizemos que somos filhos de Deus. Mas para que nós possamos cumprir e entender que esta responsabilidade é nossa, nós precisamos cumprir o que Ele mandou. Em Lucas, abra aí Lucas 24, versículos 46 e 47, nós vamos ver mais um incentivo de Jesus para nesse tema. E diz assim: e disse-lhes, assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no 3º dia. Isso ele cumpriu. As promessas messiânicas do Antigo Testamento foram cumpridas. Jesus cumpriu o que ele prometeu para nós, nos salvou. Ele morreu, ressuscitou ao 3º dia. E o versículo 47 diz assim: e que em seu nome se pregasse arrependimento, para quê? Para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. São 2 partes. Primeiro, Jesus precisa cumprir a sua parte para que a igreja tenha esse poder de pregar o Cristo ressuscitado. Agora, a segunda parte, não é Jesus quem tem que cumprir, é a igreja, para que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações. Não é só para mim, não é só para os nossos familiares, não é só para aqueles mais próximos, é para todas as pessoas. E qual é o modelo bíblico que Jesus nos dá para cumprirmos essa tarefa? Essa multiplicação, ela não depende de números humanos. Veja bem, não depende de números humanos. Por quê? Porque eu não posso afirmar, assim como a gente ouve muitos dizerem, eu estive em tal lugar, Jesus salvou 20. Não, vieram para frente talvez, levantaram a mão, mas aceitar Jesus é caminhar, é ser discipulado, é ser encaminhado, é ser acolhido, integrado na igreja. Ir num lugar, pregar e dizer que ganhou 50 almas é muito fácil para o que nós já vivemos. Ninguém foi salvo de uma hora para outra. Existe um desenvolvimento da vida cristã, que muitas vezes não se tem esta visão, mas não é de números humanos, mas
de obediência. Quando obedecemos o ide de Jesus, da forma como Ele mandou. E como é que Ele mandou? Está lá na grande comissão, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E de uma hora para outra, em um culto, nós não conseguimos transferir o conhecimento para que essa pessoa tenha fé. Aconteceu isso, irmãos, no Pentecoste. Mas olha o tamanho do poder que foi derramado sobre os discípulos. Olha a diferença que aconteceu. Ali aconteceu milagres. Ao contrário do que aconteceu na Torre de Babel, que Deus confundiu as línguas, no Pentecostes foi o contrário, porque Pedro falava, João falava línguas, todos falavam em línguas, e as pessoas ouviam no seu próprio idioma. Milagre. E pessoas que depois foram batizadas por Pedro, pelos discípulos, e foram para as suas cidades, e levaram a semente plantada, com poder, com autoridade, com virtude do Espírito Santo. E quando eles chegaram, os discípulos chegaram em vários lugares, já haviam pessoas que criam em Jesus Cristo. Agora nós, não é de uma hora para outra, porque nós estamos ainda vivendo no tempo da graça, na continuidade dos dons espirituais, como orou o irmão Paulo, mas esse grande poder de Deus que aconteceu no passado já não está tão intenso como gostaríamos que estivesse. Mas por quê? Quantos dias os apóstolos e os discípulos ficaram esperando o Pentecoste? Quantos? 10 dias, em oração. Nós dobramos os joelhos meia hora aqui, ó. Nos 15, a maioria estão sentados ou chegam depois dos 20. Como que nós vamos ter esse poder como tinha no passado? Consciência, irmãos. Então, veja bem, Cristo discipulou 12. Antes do Pentecostes, 120 estavam reunidos quando chegou o Espírito Santo. Mas era 500. Foi diminuindo até ficar 120. 10 vezes mais o número de discípulos de Jesus. Agora, naquele mesmo dia, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Vejam a diferença. Eu falei aqui domingo, antigamente nós batizávamos 100 pessoas, 150. Cansava de tirar da água os grandão principalmente, né? Agora nós batizamos 20. E glorificamos a Deus pelos 20. Mas se a igreja assumisse a responsabilidade, quantos batizaríamos? Quantos mais batismos por ano poderíamos fazer? Atos capítulo 2 e o verso 41 fala sobre isso. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Atos capítulo 6 e o verso 7. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém, mesmo com toda a perseguição dos judeus contra aqueles que haviam aceitado o caminho, o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. O judaísmo tinha muitos sacerdotes. Havia escalas. E, por vezes, essa escala demorava-se muitos meses para que um sacerdote pudesse retornar ao serviço no templo. Então,
um grande grupo de sacerdotes que estavam envolvidos no judaísmo, no serviço lá no altar, se voltaram para o caminho, porque eles viram, entenderam o Evangelho. Queridos irmãos, fazer crescer a igreja em tempos de glória, de paz, é muito difícil. Será que Deus precisa autorizar, permitir uma perseguição para a igreja do Brasil? E muitos profetas estão profetizando que haverá uma grande perseguição para a igreja no Brasil. Se isso acontecer, vocês vão ver que vai faltar lugar aqui nas terças, nas escolas dominical, nos domingos à noite, porque o Evangelho cresce aonde há dificuldade. A igreja que hoje está superando os números é a China, onde a perseguição existe. Então que Deus nos tenha misericórdia de nós, que nós venhamos antes que aconteça o mal e nos traga dificuldades para servir a Deus, de vir à igreja, nós venhamos cumprir com o nosso papel. O propósito da promessa de Atos, capítulo 1, versos 7 e 8, nós vamos ver o seguinte: os discípulos estavam preocupados com outras coisas. Esse tema que nos aguça a curiosidade, e muitas vezes perdemos tempo em tentar conhecer e explicar os tempos futuros, não é de agora. Pode cuidar aqui, no versículo 6 em diante, diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunidos, estavam ao redor de Jesus, antes dele subir aos céus, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Olha a preocupação deles, não era com almas, mas a sabedoria de Jesus. Diz assim o versículo 7, e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não era isso que deveria ser a preocupação deles, nem a nossa. A preocupação que nós precisamos ter é cumprir o ID de Jesus e nos mantermos puros, prontos para subir com Jesus. Não precisamos debater se é pré ou pós-tribulacionista, se é pré ou pós-messiânico ou milênio, né? Nós precisamos cumprir com a ordem de Jesus. E Jesus diz para eles, depois disso, mas, ele está dizendo, essas coisas do versículo 7, despreocupem, esqueçam isso. Mas vocês receberão a virtude do Espírito Santo. Para quê, irmãos? Às vezes nós oramos, Senhor, nos dá poder, nos dá virtude. Eu quero, mas não saímos na porta a evangelizar ninguém. Por isso que Deus não dá. Esta é a realidade. Deus dá a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, para ser testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, Uruguaiana, quanto em todos os demais lugares. A virtude do Espírito é para isso, primordialmente. Claro que é preciso poder para que tenhamos uma vida de fidelidade a Deus, quando precisamos levantar a mão contra as hostes do inimigo, termos poder, mas são coisas secundárias. Primárias são almas para Jesus Cristo. Então, enquanto nós nos despreocupamos com o que está por vir, nos preocupamos com o ID de Jesus.
O dunamis, ou dinamis, como querem dizer, ou o poder do Espírito, não é para exibição. Não vemos na Bíblia pessoas elogiando uns aos outros como fazemos nesta época. Vamos convidar fulano porque ele tem uma palavra poderosa, porque aquele é cheio de Deus, porque aquele é isso ou aquilo. O que aconteceu, se não me engano, em Filipos, né, que Paulo chegou e tinha aquela moça dizendo que aqui estão servos do Deus Altíssimo. Era usado pelo diabo. A única vez que nós vemos elogios para homens servos de Deus. Então, o poder não é para nós nos exaltarmos, não é para a igreja olhar para nós e elogiarmos, mas é para nos capacitar para sermos testemunhas eficazes de Jesus Cristo. Mas alguém pode pensar, mas eu nem prego, eu não canto, eu não tenho uma atividade, para que poder? Mas se você andar na rua e o diabo quiser te afrontar, se você tem poder, tem virtude de Deus, você levanta a mão e o diabo cai por terra. É esta igreja que nós precisamos nos dias atuais. Queridos, Lucas 24 e 49 diz assim: eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. 24:49, Lucas 24:49. Por que nós estamos em oração? Nós queremos ganhar almas para Jesus. Mas tem muitos que não estão preparados, irmãos, nem para entregar um folheto. Porque entregar um folheto é uma grande responsabilidade. Quando nós entregamos algo de Deus para alguém, antes dele ler o que nós entregamos, ele já leu a nossa vida. Ele já sabe quem somos. Até um sorriso, um olhar para o sexo oposto, já termina o testemunho de certos cristãos. Então a oração é necessária, é fundamental, para que quando nós fazermos a evangelização, nós tenhamos poder e virtude do alto. Porque convidar a igreja, sábado haverá um grande evangelismo. Vem todos os crentes, poderá vir todos os crentes. Temos aqui muitas pessoas, muitos despreparados. Sem oração não funciona. Por isso, Jesus disse para eles: ficai na cidade até que vocês sejam revestidos do poder do alto. Sem o poder do alto, nós não fazemos nada. Logicamente, quem faz a obra de transformação é o Espírito Santo. Mas através da nossa vida que vamos fazer a obra prática. A obra espiritual é dele. Então, falar de Jesus com a vida cristã no raso não funciona. As pessoas, elas têm uma Bíblia em suas casas que elas não leem, quem não é crente, mas elas leem a vida do crente. Quando elas leem a nossa vida e ali encontram testemunho, fidelidade, postura de cristão, identidade cristã, encontram Jesus na vida daquela pessoa, o evangelismo já está a 1000 na frente. Não precisa muito esforço. A realidade, irmãos, do campo que nós temos para evangelizar é um ambiente hostil, muitas vezes, carente. Quando os discípulos foram evangelizar, havia perseguição. Eles não sabiam quem eles estavam evangelizando. Se era um judeu que iria levá-los
a notícia para os sacerdotes, para o sinédrio, ou não. Quando Pedro e João estavam na porta do templo e aquele coxo foi curado, eles foram parar diante do sinédrio. Dali uns dias de novo. Mas quem tem poder e virtude do alto não tem medo. Vai em qualquer lugar, entra em qualquer lugar e prega a palavra de Deus. Então nós vamos encontrar famílias destruídas, evangelizar, e de repente você chegar num lugar, numa casa, e ali tiver pessoas sofrendo, escravas do pecado, escravas do diabo, com estas religiões que tanto crescem por aí, enfermidades, e as pessoas dizerem para vocês: ore por ele, ore por ela. E lá no fundo eles estão dizendo assim: se o Deus deles curar, eu vou ser crente. Mas sem poder Deus não cura. Então, a pregação da palavra com poder e autoridade dos céus faz a diferença. É o caminho da restauração do ser humano. Podemos dizer, o único caminho de restauração é o que nós conhecemos. Existe um vídeo na internet de alguém dizendo assim: como que tu fala do teu Jesus? Aqui tem um folhetinho para você ir na minha igrejinha. Só falta dizer assim: lá vai ter um cultinho. Tem um irmãozinho que canta, outro irmãozinho que prega. E ele diz: por que tu não fala desse Jesus teu? Mudou a história. Esse teu Jesus tem poder para curar, para libertar, para transformar. Você tem que chegar com alegria. Mas o que a igreja faz hoje? Simplesmente por descargo de consciência, eu vou entregar o meu folhetinho no dia de hoje. Eu vou falar de Jesus para alguém no dia de hoje. Hoje não surgiu oportunidade nenhuma. Nós precisamos retornar, aprender a fazer o que os nossos antepassados faziam, porque não há mistério nenhum, não há uma inovação. O Evangelho é o mesmo, o caminho é o mesmo, a Bíblia é a mesma, a grande comissão é a mesma. E a necessidade do povo é a mesma, continua sendo a mesma. Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo dizendo para os romanos: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Olha o que nós temos. Abrimos a Bíblia e temos muitos textos que nos provam que nós fomos alcançados pelo poder de Deus, poder transformador de Deus. Mas, mesmo nós tendo esse poder, confiando nesse poder, há retaliações do inimigo. Não podemos baixar a guarda. O mundo das trevas é real, mas nós não tememos, porque o Deus que nós servimos se responsabiliza pelas nossas vidas. Principalmente quando cumprimos a grande comissão, a nossa responsabilidade. Estar na presença de Deus é uma necessidade da igreja atual. O Espírito Santo é o motor da evangelização. Sem o Espírito Santo não adianta nós levarmos toda a igreja para o parcão, nas esquinas, fazer o que quiser. Sem o poder do Espírito Santo não funciona.
A marca imediata da descida do Espírito Santo em Atos 2 foi a colheita massiva de almas. Por quê? Porque foram vistas línguas repartidas para cada um. O som de um vento impetuoso que encheu a casa. E eles foram batizados com o Espírito Santo. Poder espiritual gera evangelização. Todo crente cheio do Espírito Santo não quer o Espírito somente para ele. Ele vai querer repartir. Ninguém com o revestimento de poder de Deus permanece edificando a si próprio. Existe aquele texto, que eu não estou lembrado, que fala que aquele que bebe desta água, rios de águas vivas, né? Correrão do seu interior. Como? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. Quando o crente está cheio do Espírito Santo, ele se torna uma fonte. Corre dele para os demais. É bom estar perto de alguém cheio do Espírito Santo, porque ele não quer o Espírito só para ele, não quer os dons só para ele, é para a edificação da igreja. E muito mais, para ser o motor para a evangelização. Porque o Espírito que se apodera do crente, o impulsiona na busca pelos perdidos. Vemos isso em Atos capítulo 2, o verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Aqui foram cheios. Atos 2,41. Então os que aceitaram a palavra de Deus foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Os 120 cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, foram impulsionados a saírem e falarem de Jesus. A Bíblia só registra que Pedro pregou. Mas enquanto Pedro pregava, uma ideia minha, pessoal, os demais estavam entre o povo, falando de Jesus, contando os testemunhos, o que viram Jesus fazer. Então, esta é a sequência. Primeiro, se revestir de poder. Depois, ver as pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Há uma necessidade, uma dependência de todo crente da virtude que vem do alto. A igreja perde a sua eficiência se não tiver poder. A vitalidade espiritual da igreja é diretamente proporcional à sua capacidade de alcançar os perdidos. Muito poder, muitas almas. Pouco poder, poucas almas. É assim. É uma realidade bíblica. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 5. Porque o nosso evangelho não chegou a você somente em palavras. Não adianta eu falar a teologia inteira para um desviado, para uma pessoa que não aceitou Jesus, não adianta. Mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Paulo tinha palavra, mas tinha poder e tinha convicção, ele sabia do que falava. É assim que a igreja vai crescer. A nossa prioridade é almas, irmãos. E a oração, ela precisa ser focada nessa missão. Porque nós oramos, e a maior parte do tempo de oração de um crente hoje é pedidos. E essa deveria ser a mínima parte. Porque quando nós louvamos, exaltamos a Deus na nossa oração, intercedemos pelos pedidos de oração, nós agradecemos a Deus,
Quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. Porque buscai primeiro o reino dos céus, e estas coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas, quando nós vemos o contexto do texto, é roupa, comida e bebida. O essencial. Deus não deixa faltar. Mas se nós não orarmos por almas, e também especificamente por almas, como estamos fazendo nesses 15 dias, Deus não vai agir nesse sentido. A igreja primitiva orava por ousadia para anunciar o evangelho, e não apenas para o seu conforto, para os seus benefícios, mas orava por almas. Atos capítulo 4, 29 e 30. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Havia perseguição, não só perseguição, mas havia ameaças. Mas o que eles pediam a Deus? Ousadia. Enquanto que a igreja atual recua. Nós vamos ficar na oração. A hora que abrir a porta, nós vamos. Versículo 30. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Senhor, eles nos ameaçam, mas nos dá ousadia para nós irmos evangelizar, e enquanto nós evangelizamos, cheios do poder de Deus, o Senhor estenda a sua mão e cure, liberte, transforme, faça milagres e prodígios. Então Deus dava ousadia para a igreja primitiva. Os sinais são confirmação destas coisas. Em Atos capítulo 4, verso 31, diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar. Veja a oração. 31, Atos 4, 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com ousadia, anunciavam a palavra de Deus. Isto é oração com qualidade. O Espírito Santo veio e avisou eles: eu estou aqui com vocês, vou fazer tremer essa igreja. Para que vocês saibam que eu estou no meio de vocês, para que haja conversão. Então, nós devemos abandonar os misticismos, os emocionalismos, o sincretismo religioso, que é essa mistura que há nos nossos dias, a oração mercadológica. Parece que não. Tu abre uma live e diz assim: ó, o Pix está aqui, eu vou orar por você e Deus vai te curar. E muita gente depositando dinheiro. A oração bíblica é clamor pelas almas, é interceder por almas perdidas, é o clamor de uma alma que já bebeu da água, que quer mostrar para o outro aonde tem a fonte. Isso é a oração de um crente fiel ao Senhor. Mateus 9:37. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor em oração: Senhor, que mande trabalhadores para a sua seara. Que nos dê ousadia, mas que levantem mais trabalhadores. A seara é muito grande, irmãos. Precisa trabalhadores. A missão é o foco da igreja. Tanto a missão local quanto a missão transcultural. A evangelização deve ser a centralidade da vida do crente e de todos os eventos da igreja.
Nós fazemos um congresso, nós ensaiamos bastante, compramos a melhor roupa, anotamos tudo para não esquecer, e se esquecer de agradecer alguém, vai sair triste da igreja. E esquecemos de convidar uma pessoa para vir ouvir a palavra de Deus. De que adianta? Se nosso foco não for almas, nós estamos vivendo unidos, ou seja, apenas reunidos em uma instituição meramente humana. Esta é a realidade. Vivemos para o reino, meus irmãos. Nós fomos chamados para um reino. E esse reino tem um rei, que tem todo o poder nos céus e na terra. E está conosco até o fim. E ele nos deu uma missão. E precisa ser cumprida. 2 Coríntios capítulo 5, o verso 20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, representantes dele aqui, cristãos, pequenos cristos. E na última parte diz assim: em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Quando nós somos cristãos verdadeiros, nós falamos de Jesus para o perdido, para o afastado, e nós falamos para eles: se reconciliem com Deus. Isso nós estamos fazendo em nome de Cristo, porque somos representantes, somos embaixadores dele. Porque a água da vida deve se tornar um canal para o sedento. Lá em João 7,37 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele subiu, mas está conosco até o fim, porque nós somos seus representantes. E a água que ele tinha para dar, ele deixou a responsabilidade conosco. Por isso que nosso interior deve fluir esse rio de águas vivas. Então, para encerrar, busque a virtude do Espírito, busque poder do alto, para que quando você orar pelos 5 ou mais que Deus colocou no teu coração, você possa orar por ele, identificando aquilo que você gostaria que Deus fizesse na vida daquela pessoa. Senhor, tira a paz daquela pessoa. Que essa paz, essa falsa paz que ele vive, não seja suficiente para suprir o vazio da alma. Inquieta ele, dá desejo a ele das coisas de Deus. Aquele que está longe dos caminhos do Senhor, que ele possa lembrar do que ele viveu no meio da igreja e possa retornar novamente. Assim nós vamos orar, cheio do Espírito Santo, e Deus vai fazer a obra. A nossa parte é estar revestidos e pregar. O Espírito Santo faz o resto. E para encerrar, Provérbios 24:11. Liberte os que estão sendo levados para a morte e salve os que cambaleiam ao ser levados para a matança. Que quando nós nos apresentarmos a Deus, não haja sangue em nossas mãos. Porque se nós sabermos que tem alguém que está indo para o abismo e não avisar, Deus requererá o sangue das nossas mãos. Mas se nós avisarmos e ele não aceitar, estamos livres. Mas precisamos fazer a nossa parte para não sermos responsabilizados. Amém? Nos colocamos em pé. Vou pedir ao pastor Argemiro que ore a Deus e encerre o nosso culto.